Quando falamos em ações afirmativas e políticas de correção social, o sistema de cotas é o que mais se destaca entre essas ações. E para entender melhor como funciona esse sistema, é preciso compreender que o Brasil apresenta em seu território uma enorme desigualdade social. Nós vivemos um país racista. Por mais que a gente negue isso, por mais que historicamente a gente venha construindo uma teoria da democracia racial, o nosso racismo é construído historicamente. Então nós vemos de um sistema de mais de 300 anos de escravidão no Brasil, que incluiu a escravidão indígena também, que a gente sempre esquece dela, assim. Então, quais foram as consequências desse processo escravista no Brasil? Óbvio que a gente tem um impacto disso na sociedade que é muito grande. Após o processo de abolição no Brasil, o que nós temos, né? Você tem pensar uma quantidade de pessoas que até então não têm direito algum, ou seja, não são nem considerados gente, agora têm que ser considerados cidadãos brasileiros. Então, é pensar que o Brasil nunca teve política pública para essa população, né? Assim, então, é como que a gente veio construindo historicamente as nossas políticas. E a primeira reação do governo, vamos pensar assim, pós a abolição da escravidão, não foi incluir, muito pelo contrário, foi continuar excluindo. Você tem uma substituição da mão de obra escrava por uma mão de obra imigrante branca. Nós tivemos no período da República, logo no início, final, né, assim, no início da República, uma política de branqueamento. E isso vai trazer um impacto na sociedade e principalmente também pensando a questão das ações afirmativas, né? O que seriam então essas ações afirmativas? Primeiro que as ações afirmativas, elas não estão nascendo no Brasil. A gente sempre acha que tudo é coisa de brasileiro, que só existe aqui. Não. Nos anos 60, o termo ação afirmativa foi utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos, devido às manifestações do movimento negro para se referir às políticas do governo para combater as diferenças entre brancos e negros. As ações afirmativas, elas são ações pensadas tanto pelo poder público quanto por instituições privadas também, tá? No sentido de diminuição da desigualdade. Se a gente for pensar em termos de Brasil, o que nós temos? As primeiras discussões em relação à política de cotas, elas estão surgindo por volta do ano 2000. Em 2001, você tem uma primeira legislação no Rio de Janeiro. A ideia das ações afirmativas não é atingir somente a população negra. Isso é importante, tá? Porque a gente tem que pensar que as ações afirmativas, ela é para diminuir desigualdade. E a diminuição da desigualdade, a gente tem que incluir negros, índios, mulheres, deficientes físicos, tá? E de como que, então, são ações pensadas para este público, que a gente chama de minoria. E que, na realidade, se a gente for pensar no Brasil, a gente tem mais de 50% da população brasileira é mulher e mais de 50% da população brasileira é negra. Então, de que minoria que nós estamos falando? Né? É a gente pensar que essa minoria é uma minoria em termos de direitos e não em termos quantitativos. Mas, ainda assim, nós somos tratados politicamente enquanto minoria. O que isso significa? É a gente pensar que nós não temos uma introdução na sociedade de uma forma igualitária. Os nossos direitos ainda não são iguais. Qual que é o peso da Constituição de 88 nisso? A Constituição de 88 garante logo no início, assim, nos seus primeiros artigos, a igualdade de todos no Brasil. O que a política de cotas, então, ela vai fazer? Primeiro,
que ela vai se tornar lei em 2012. Então, de 2001 até 2012, você tem todo um processo de discussão e de implantação da política. Então, olha só, o que a política de cotas no Brasil faz, ela atinge não somente a população negra e indígena no Brasil. Ela está atingindo principalmente os alunos de escola pública. Funciona da mesma forma como funciona para entrar numa federal, né? Como tem o sistema do SISU, tem o ProUni, então a pessoa vai se inscrever da mesma forma. O aluno ele vai usar a nota dele que ele teve no Enem, vai se cadastrar no sistema, quando abrir o processo de inscrição do sistema, ele vai lá colocar, ver em qual curso, onde a sua nota se encaixa melhor e a nota de corte, e ele vai ficar observando como no próprio SISU. A nota de corte aumentou, ele troca de curso e assim, como da mesma forma. Então vai ser pela nota de corte, pela nota do Enem, ele vai se inscrever no sistema e no caso se for por renda familiar, baixa renda, ele vai colocar os dados certinhos da família, quanto que cada um recebe, pai, mãe, irmão, as pessoas que convivem com ele na casa dele, e assim o próprio sistema vai estar calculando se ele encaixa ou não nos requisitos. O resultado vai sair no sistema. Vai vir que, de acordo com a sua nota, você foi aprovado em tal lugar para aquela vaga. Supondo que tinha 3 vagas. Então, você foi selecionado para o segundo lugar, o segundo colocado naquela vaga, naquele curso. Ou você pode se inscrever, se eu não me engano, até 2 cursos. Então, você se inscreve nos 2 cursos e lá vai aparecer, você foi aprovado no curso tal. E aí você tem que entrar em contato com a faculdade, no período de matrícula também. A importância desse sistema de inclusão nas universidades é porque hoje a realidade das universidades do Brasil é que os estudantes de escola pública ocupam grande parte das cadeiras das escolas privadas, das universidades privadas. E já os estudantes de escolas privadas ocupam as universidades federais. Então, com isso, a gente vê que o aluno da escola pública, que estudou a vida toda em escola pública, ele sente, quando vai fazer o Enem, que hoje é a grande porta de entrada para a universidade, ele sente essa dificuldade de ingressar na escola federal, por causa da nota. O Enem está ficando cada vez mais elitista, ou seja, exige do aluno um conhecimento em que não é dado nas escolas públicas, e com isso ele recorre para sistemas como financiamento estudantil e o próprio ProUni, que em algumas universidades privadas abrem algumas vagas, mas até assim são poucas vagas, não são muitas. Em cada curso, normalmente, o ProUni abre 2, 3 vagas, dependendo do curso. O objetivo é você pegar, então, 50% aluno de escola pública, 50% ampla maioria, né? Então, você vai me perguntar, então um aluno negro que estuda em escola particular não vai poder participar da política de cotas? Não, não vai. Porque o viés da política é para alunos de escola pública, tá? Então, 50% dessas vagas são para alunos de escola pública. Dentro desse, e que cursaram o ensino médio completo em escola pública, tá? Os 3 anos do ensino médio em escola pública. Ok, você entrou, então, você estudou 3 anos na escola pública. Você vai poder entrar nesses 50%. A partir daí, a gente faz uma divisão agora que é por renda. Se a gente for pensar, então, desses 50% de vaga, a metade, né? Então, 50% dos 50% será destinado para alunos que têm uma renda per capita familiar de até, no máximo, 1,5 salário, tá? Então, uma renda per capita de 1,5 salário. Esses vão ficar com metade das vagas destinadas. Os outros 50% dos 50% vão ser destinados a alunos que estudaram em escola pública, mas cuja renda familiar é acima de 1,5 salário per capita. Então, aí outra coisa. Você pode ter aluno rico passando pela política de cotas? Pode, se ele fez o 3º ano inteiro, se ele fez o ensino médio completo na escola pública, ele pode entrar aqui nesses 25% que tem uma renda familiar acima de 1,5 salário per capita.
tá? Então, aí tá, dividiu 100, 50, 25 aqui, aonde entra a cota para negros, para pretos, pardos e indígenas. Vai entrar depois que você separou por renda. Por último, a última coisa que a gente vai escolher vai ser se você entra por cor, tá? Então, primeiro, escola pública, depois, renda familiar, por último, a cor, tá? Se você tem acima ou abaixo de um salário mínimo, você pode escolher se você quer participar, porque você é preto, se você se autoclassifica preto, pardo, indígena ou deficiente. No Brasil, após se tornar lei em 2012, a política de cotas também ganhou um prazo de revisão dos 10 anos da sua implantação. Em 2022, a lei será avaliada para sabermos se o impacto dessa política no país foi positivo ou negativo. Isso é política pública, né? Política pública funciona assim, ela tem um prazo para começar e você tem um prazo para avaliar. Né? Assim, a partir do momento que você avalia, olha, o objetivo dessa política já foi concluído, você exclui a política. Né? Assim, se ela já fez todo o seu papel de inclusão da sociedade daquelas pessoas, se ela já está fazendo com que a população hoje, negra, indígena, deficiente no Brasil, consiga seus empregos, ela já fez o papel dela exatamente, que é de diminuir discriminação, de diminuir desigualdade. Ela já fez o papel, você exclui e aí você pode ter um outro tipo de política. A gente não tem 10 anos ainda da política. A gente tem alguns anos de discussão, de tentativa de aplicação, mas de efetivação da política a gente ainda não tem 10 anos. Com 10 anos, a gente avalia e vê se ela melhorou ou se ela continua, se ela não afetou em nada. A gente tem alguns dados que já têm surgido efeito, assim, né? Nas universidades, enfim, de como que a população tem entrado. Mas aí agora a gente tem o outro efeito, né? Que quem é essa população que está saindo e indo para o mercado de trabalho? Né? Quem são esses novos trabalhadores no Brasil que vai surgir dessa política de cotas e que vai ocupar cargos importantes dentro de empresa, né? Que vai virar médicos, né? Assim, quem são essas pessoas que vai sair e que vai para o mercado de trabalho, e aí então a gente começa a ter um outro olhar sobre a política. Até então, a gente tem alguns dados estatísticos que já são positivos, mas ainda tem muito caminho pela frente, assim, né, para a gente conseguir, de fato, avaliar se a política é boa ou não. O processo de inclusão do Estado por fornecer para nós que não temos essa condição uma bolsa integral de estudo numa faculdade particular, ela é de extrema importância. Primeiro porque a gente nós que somos do ensino médio, de escola pública, nós já saímos um pouco desorientados, porque a gente tem essa noção que nossos pais não têm essa condição de bancar uma faculdade, mas a gente tem esse sonho. Então, com essa bolsa, com o ProUni, que foi o meu caso, eu tive a oportunidade de tentar melhorar um pouco a minha vida, de tentar, no futuro, dar uma vida melhor, uma condição melhor para a minha família. O sistema de cotas ele se enquadra dentro de um programa maior, que são as ações afirmativas. As cotas é uma parcela disso, né? Então o movimento negro reivindicou isso, o Brasil assinou em Durban, né, esse propósito então de incluir as ações afirmativas, né, como forma de resgatar mesmo os valores, os direitos, né, da comunidade negra e dos povos de maneira geral, os grupos em geral discriminados no Brasil, no caso, negros e indígenas, né? Então, a partir de Durban, teve essa iniciativa que resultou, então, na implantação das ações afirmativas. A cota é um dos elementos. Uma das consequências interessantes do sistema de cotas, né, foi levantar a poeira do racismo no Brasil, né? Teve muita discussão sobre como é que vai dar direito para negro e não sei o quê. Esse foi o primeiro impacto assim, que teve, né?
uma discussão séria. Então, o racismo ficou muito aflorado com essa questão. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, né? Falava-se muito contra a inserção de cotistas nas universidades, né? Que ia cair o ensino, que ia piorar a qualidade. Pesquisas mostraram exatamente o contrário. Os cotistas, eles se empenham mais, né? Então, eles se dedicam mais, são melhores alunos, né? Então, aquela perspectiva, aquela expectativa, né, negativa em relação aos cotistas, ela realmente de fato não existe, porque melhora a qualidade, né? Então, se os cotistas, eles se empenham, eles se esforçam, eles são bons alunos, vamos dizer, até melhores alunos que aqueles não cotistas. As pessoas precisam entender um pouco da história do Brasil, né? Ver o seguinte, que quando houve o fim da escravidão, né, o Estado brasileiro simplesmente virou as costas para a comunidade negra, né, para a população negra. E o negro ficou à deriva. O Estado brasileiro tem uma dívida com essa população, né? Então, acho que o povo tem que estudar um pouco a história, compreender essa história, né, para poder reconhecer o valor dessas ações.